Bom, gente, então, boa noite. Essa é a primeira série, né, de encontros que eu pretendo fazer para a gente poder estar discutindo, conhecendo um pouquinho a prática do helenismo. Eu vou falar um pouquinho de quem eu sou, né, para vocês me conhecerem um pouco mais. Meu nome de batismo, então, é Sâmia, eu sou cearense, cresci no Rio de Janeiro, e sou praticante da religião grega, da religião e religião em si, 100% helenista, há mais ou menos uns 8 anos. Mas, honrando os deuses há 15 anos, né? Por que eu falo isso? Porque eu tenho meu processo, meu caminho de transição. Eu encontrei os deuses, eu conheci os deuses dentro da bruxaria, eu fazia parte de um coven. Primeiro eu comecei na Wicca, aí tive a ideia de Deus, da deusa, depois eu fui para um grupo, um coven de bruxaria moderna, aonde a gente tinha que identificar a nossa divindade tutelar, né, que eles chamavam de mãe, né, e assim a deusa Atena, ela, dentro desse universo de bruxaria, ela se manifesta. Então, como a Ivana, que me conhece há mais tempo, ela sabe que eu sou um pouco, tenho hiperfoco. E quando eu identifiquei a deusa Atena como minha deusa tutelar, comecei então a me desvincular pouco a pouco da bruxaria, né? Por que eu digo pouco a pouco? Porque entrar no mundo do helenismo não é fácil, porque te obriga a pensar na lógica da religião. E essa lógica da religião não é a lógica da bruxaria. Algumas pessoas vão dizer, mas bruxaria é uma filosofia, mas helenismo também é uma filosofia. Bruxaria não é religião, tudo bem, porque helenismo também não era considerado uma religião, entende? Tem confronto? Tem. Muitos confrontos, muitos embates, muitas coisas, muitas verdades que não, de pensamentos, de ideias, de prática que não dialogam, entende? E essa minha fala não é fala de certo ou errado, elas simplesmente não dialogam, porque são filosofias, são práticas e olhares sobre a mesma coisa de formas diferentes. Então, o helenismo foi me chamando, foi havendo essa provocação, porque eu comecei a fazer amigos gregos, eu comecei a perguntar como faz, e é uma coisa assim que eu levo muito para o meu coração, as dúvidas de vocês lá no TikTok, porque eu entendo essas dúvidas como algo muito legítimo. Quando eu comecei efetivamente no helenismo, eu já estava com 40 anos, 40 e poucos anos, cheias de dúvidas, cheias de temores, cheias de questionamentos. Imagina um adolescente que está no fundo, no início da sua puberdade, da sua vida, dessa construção, inclusive da sua maturidade, tanto física, também maturidade mental, né? Porque uma mulher de 56 anos não é a mesma menina de 17, 18, 20 anos, né? A gente começa a amadurecer, ver o mundo de forma diferente. Então, eu acolho as dúvidas de vocês de uma forma muito legítima, porque eu entendo que é realmente difícil a gente iniciar alguma coisa sem algo tão diferente, né, do que a gente está, da cultura que nós estamos inseridas. Então, eu digo que foi um processo. Eu queria saber quem era, eu comecei a querer entender a árvore genealógica da deusa. Ela é filha de quem? Quem é irmão? E eu ficava me encantada com as pessoas que sabiam, contavam as histórias. Gente, eu quero contar a história, eu quero conhecer essas histórias, eu quero entender isso. Então, eu comecei pela mitologia,
como muitas pessoas começam, né? Mas mitologia não é religião. Mitologia é conhecer a história de uma forma literal, de uma forma analítica, na forma emocional, uma visão filosófica, uma visão cosmológica do mito, né, da história, né, contada por um poeta que se inspirou na cultura que ele vivia. E isso que é legal. Então, comecei nesse chamado, comecei a buscar, a querer viver. Conheci o Demétrios, que inclusive ele tem um canal no TikTok, e Eric Ritari, e ele foi muito legal, um gurizão, me ajudou, me passou o que ele sabia, me deu o livro para ler, e eu iniciei na minha prática, errando, porque a bibliografia não é fácil acesso, né? Isso é outra coisa que é interessante, mas está ali. Não, não está ali, a gente só pesquisa no canal do YouTube aquilo que a gente sabe que existe, aquilo que a gente não sabe que existe, a gente não vai pesquisar. E o helenismo, para mim, cara, era caminhar num tiro no escuro. Então, errei muito, cometi várias híbridas ao longo desse meu caminho, dessa minha jornada, né? Mas como eu tinha uma meta, como eu sentia meu coração ir, e eu sentia que tudo no meu caminho, ao meu entorno, me levava a isso. Então, de uma pessoa que estudava profundamente magia, né? Que estudava sobre ocultismo profundamente, eu dividi meu tempo e me concentrei em estudar, em conhecer e praticar o helenismo. Então, uns 8 anos, mais ou menos, que é 100%, que eu não faço, até brinquei com a Ivana, não faço mais prática mágica. Sei muita coisa, né? Gosto de ensinar muita coisa, mas hoje não é a minha realidade prática esse mundo. Então, o meu altar mudou de cara, né? Meu altar na bruxaria tinha um monte de coisas dentro do meu altar. Meu altar hoje ele é simples. Ele é literalmente voltado e atento à ortopraxia. Por isso que eu digo que são filosofias, e às vezes o fazer dessas filosofias, as filosofias, elas podem até ser muito parecidas, que no final das contas, todas as religiões querem que a gente seja feliz, todas as religiões querem que a gente encontre harmonia, todas as religiões querem que a gente se entenda, né? Mas os caminhos são bem diferentes, são bem distintos. E eu digo isso porque eu vim da bruxaria, né? As dúvidas que são colocadas de pessoas que trabalham com a bruxaria, que estão dentro da bruxaria, não são as mesmas dúvidas de uma pessoa que está trabalhando dentro do helenismo, trabalhando, buscando compreender a ortopraxia. As discussões são diferentes, os questionamentos são diferentes, tá? Eu volto a dizer que a minha fala não é uma fala discriminando A, B, tanto porque eu não posso cuspir no prato onde eu comi. Se eu cheguei aonde eu estou hoje, é porque eu iniciei em algum lugar. Então, aquele lugar que eu iniciei, ele é sábio, ele tem várias coisas fantásticas, só que não serve para aquilo que o meu ser hoje necessita e busca e almeja viver. Perfeito? É importante vocês me conhecerem um pouquinho, para vocês saberem de onde eu vim, né? E o que esse caminho todo. Então, desde que eu comecei na bruxaria, tem mais ou menos a minha filha caçula vai fazer 18, então tem uns 17 anos, né? Na verdade, eu comecei a estudar, a participar, não estava grávida dela, não vai fazer 18 anos agora, final do ano, ou já fez 18 anos, estava grávida, né? Então, já tem um tempo nessa caminhada, mas aos poucos a gente vai. Eu fui abrindo mão a cada coisa que eu aprendia dentro do universo helenista, eu tinha que abrir mão ali da bruxaria. E eu fui abrindo pouco a pouco, até adaptar toda a minha ritualística, e o mais importante, adaptar minha forma de ver o mundo. Né? Hoje eu vejo o mundo com os olhos mais dos gregos antigos, por isso que às vezes eu me sinto uma estranha ao meu redor, porque a minha
eu tenho tentado compreender o mundo com uma lente completamente diferente dessa lente moderna que nós temos hoje, né? Discussões para mim, por exemplo, sobre desejo. Hoje a gente estava lendo, fazendo um estudo sobre as cartas, o tarô, né? E a minha leitura é sobre o tarô mitológico. Então, o meu entendimento de desejo não é desejo que a gente está acostumado, o desejo como mola propulsora que coloca a gente em movimento, entende? Então, tem uns olhares, umas construções bem diferentes do que eu tinha quando eu estava dentro em outros espaços. E até mesmo diferente quando eu estava na igreja, na escola, que toda a minha formação foi dentro da igreja católica, né? Estudei só dos meus 7 anos até os meus 19 anos, 18 anos, quando eu entrei para a faculdade, foi tudo dentro de escola de irmãs. Então, esse ser hoje, ela foi formada, né, foi moldada, né, por essa minha trajetória, tá? Bom, eu sou devota, apaixonada pela deusa Atena, né? Mas não honro somente a deusa Atena, e tampouco somente presto os meus atos devocionais a ela. Isso é uma outra coisa que mudou dentro de mim, porque e a ideia da cosmologia. Eu estou dentro de um todo, né? É, eu sou esse todo. Eu não sou apenas a sabedoria ou a verdade. Eu sou o impulso que gera o desejo, eu sou o desejo, entende? Eu sou as leis, eu sou as emoções que me governam, que me conectam entre os mundos. Então, eu tenho dentro de mim todas as forças do sagrado, do cosmo agindo dentro de mim. Então, eu presto honra, né, eu presto os meus atos devocionais a todas as divindades que eu reconheço que estão latejando dentro de mim. Essa é uma outra construção que eu tive, né, uma outra visão de mundo, e eu pratico essa visão de mundo, porque eu sinto essa necessidade por entender dessa complexidade que são as forças cósmicas. Ah, outra dificuldade enorme foi desapegar da ideia da personificação das divindades, né? E é difícil, o helenismo não é fácil, porque você tem ali uma estátua da deusa Atena, você tem a estátua da Afrodite, você tem vários seres humanos desenhados, colocados num altar para você. E quando você viaja na maionese e vai fazer uma oração, você olha para essa estátua. Então, você personifica, você humaniza as leis cósmicas. E você precisa de uma maturidade muito grande para separar aquilo que o homem personificou, humanizou, por necessidade, e aquilo que é real, né? Então, isso também é um processo que, pouco a pouco, a gente vai aprendendo, né? Se desconstituindo para constituir uma outra ideia, um outro olhar sobre isso, tá? Bom, para começar, falei para caramba, né? Isso é até outra coisa, eu sou de Gêmeos, amo Hermes e falo pra caraca demais a beça, e quando eu sou apaixonada pelo aquilo que eu estou falando, aí vocês, por favor, vocês me perdoem. Se tiverem perguntas, abram o microfone e falam, né? Não esperem eu calar a boca para falar, porque senão vocês não vão falar nunca. Vai por mim, parece que eu ligo 300, o 1000 volts e essa caixinha, essa cabeça parece que não para nunca, não cansa nunca, né? Então, vamos lá. Para começar sobre helenismo, muitas pessoas me perguntam que livro ler? E eu acho isso incrível quando eu entro no TikTok
e vejo as pessoas, lê Odisseia, lê Ilíada, vai ler Platão, vai ler... Porra, eu acho que as pessoas nunca leram nenhum desses livros. Virou modinha pegar a Ilíada e dizer, lê Ilíada. As pessoas não têm ideia o que elas vão se deparar para ler Ilíada. Ilíada é obra universitária de discussão de alto nível dentro do meio acadêmico. Como é que as pessoas querem que a gente inicie uma religião por Ilíada? Já desconhece totalmente o que é helenismo, porque helenismo não inicia-se a sua prática efetiva pelos mitos, por um conto, por uma história. Isso é depois. Isso é depois. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu cheguei para o Demétrios e disse assim, eu quero praticar, ele me deu o beabá. Olha, Sâmia, primeira coisa que você precisa entender são as celebrações que a gente faz que é diferente. E aí a gente começou a fazer passo a passo. Aí eu digo para vocês, isso no livro está tudo em inglês, está em grego, está em grego, está em inglês. Como a gente começa? Entende como é difícil começar no helenismo e começar correto no helenismo? Porque a gente as pessoas vão dizer assim, começa com Walter Burkert. Maravilha! Maravilha! Se você souber inglês. E souber bem, porque o livro em português está quase 600 contos. E PDF em português dele é difícil encontrar. Então, a gente não tem no Brasil um material legal, acessível, que possa ser esclarecedor para as pessoas para iniciar dentro do helenismo. Aí a gente volta para aquilo que a gente aprende, como os gregos antigos faziam. A gente vai aprender a ser helenista através da oralidade, a gente vai aprender na oralidade. E a gente fica rezando para que alguém nos ensine de forma correta. Infelizmente, a gente acaba se perdendo por falta desse olhar de uma prática correta. Porque o que é? Qual é a coluna vertebral do helenismo? A ortopraxia. Não são dogmas. Não são dogmas. Eu não vou dizer para nenhuma de vocês, faça assim. Não vou dizer. Eu vou dizer para vocês que tem a ortopraxia, o fazer correto. O fazer correto, que ele é subjetivo sem ser subjetivo. É simbólico sem ser simbólico. Mas calma, cara. Não é à toa que na Antiga Grécia saíram filósofos pra caraca demais a beça. Porque se não fosse esse desenvolver do ato de pensar, de refletir, de ser crítico, não teríamos filósofos, porque essa é uma característica dos filósofos. Pensar. Pense mesmo que errado, já dizia Hipátia, mas pense. Então, toda a ortopraxia que vai organizar, que vai nortear a nossa prática, ela se baseia praticamente em alguns princípios. Primeiro princípio, alguns mais importantes, o areté. O areté é o fazer por excelência. Você vai ser uma faca, então seja a melhor faca. Você vai ser um corredor, então você vai ser o seu melhor corredor. Mas olha só, você é a melhor faca dentro de qual espécie de facas? Você vai ser o melhor corredor dentro de qual espécie de corredor? Entende? Como tem uma subjetividade, mas também tem algo que nos impulsiona para fazer algo, e esse algo o que é? O nosso melhor. Bom, então, a cada momento que eu vivo, a cada momento que eu aprendo, a cada momento que eu caminho, eu sou melhor de forma diferente, às vezes para a mesma coisa. Porque nós temos os nossos limites. Entende? Nós temos
nosso nível de amadurecimento, nosso nível de compreensão sobre aquilo que nós estamos fazendo. Então, quando a gente fala de ortopraxia, eu estou falando que a gente tem que aprender a pensar, a ser crítico, a analisar, a se autoconfrontar, a se questionar o tempo inteiro. Esse realmente é o meu melhor agora? Eu posso fazer diferente? Eu estou fazendo na medida certa? Porque medida certa é tão subjetivo. Mas é uma medida certa. Existe uma medida certa. Então, mas como é que eu sei essa medida certa? Se eu fizer o meu melhor no metro, eu vou saber a URT, eu vou fazer a minha medida certa. Mas só isso? Não. Eu preciso estar presente, eu preciso ter efisévia. O que é efisévia? Eu tenho que fazer o meu, não é fazer o melhor, efisévia é a entrega, a boa entrega. Eu tenho que estar entregue àquele momento ali. Aí, hoje eu quero discutir com vocês sobre altares, tá? Que eu vi que desde ontem as pessoas estão fazendo várias perguntas e, para mim, são perguntas que o próprio vídeo, de alguma maneira, já respondeu, né? Montar um altar. Eu sei que eu tenho um miasma, né? E outra coisa que é importante, quando a gente inicia no helenismo, se apropriar do vocabulário. O site Helenos, ele, na minha época, quando eu comecei, ele tinha esse vocabulário. Se ele não tiver, por favor, deem uma olhadinha, pesquisem. Se ele não tiver, me digam que eu crio um glossário para vocês, né? Para vocês entenderem essas palavras para ficar mais fácil. Miasma é sujeira espiritual. O que é sujeira espiritual? De onde provém essa sujeira espiritual? Pensamento, atitude, coisas do mundo em geral. O que são coisas do mundo? Tudo que me conecta com a matéria. Dinheiro, roupa, tudo, tudo. Sangue, suor, sêmen, contato. Agora, contato com a energia da morte, ou seja, da passagem do mundo com o submundo para outro nível, outro plano. Então, todos esses contatos, isso geram miasmas. Brigas, discussões, gera miasma, gera miasma. Perfeito? Isso é super importante que a gente entenda. Porque a partir desse conceito de miasma, ele vai ser também um norteador para a gente entender o metro, a medida certa. E entender, então, o que eu vou colocar e por que eu vou colocar no meu altar. A, B, C ou D. E como eu vou me relacionar com esse meu altar. Entenderam? Bom, isso já é um olhar muito diferente da bruxaria. Porque a bruxaria não está preocupada com isso. Ela não tem essa nomenclatura. Porque a bruxaria trabalha com deuses do submundo. A bruxaria trabalha com coisas. O altar de um bruxo é cheio de coisa. É cheio de informações. E ele manuseia. O altar do helenista, não. Ele é simples. O que a gente manuseia, o que é? É tirar um copo de oferenda, é tirar as oferendas, é botar a oferenda, botar incenso, tirar o incenso. A gente somente mexe com aquilo da ritualística de oferendas. Os demais, a gente só limpa. Ele é simples. Ele não tem muita informação. Mas a gente carrega essa herança. A gente vê isso, que é bonito, é vistoso. Então, a gente vê a gente pendurando o seu colar, o seu anel, o seu quê, e não se atenta a um princípio do miasma. Junto com o princípio do miasma, eu tenho um outro nome que se chama carfaces, que é purificação. A purificação é algo fundamental
quando você pratica o helenismo, que faz parte também da ortopraxia. Então, vocês vejam que para montar um altar, quantas informações eu estou trazendo para vocês. Eu preciso cuidar do miasma, eu preciso ter um altar puro, né? Eu preciso ter a medida certa da minha oferenda, entende? Eu preciso estar presente inteira nas minhas práticas. Olha quanta, quantos norteadores para eu simplesmente montar um altar. Bom, eu fiz um vídeo que eu falei que tudo é símbolo, e realmente tudo é símbolo, né? Tudo é símbolo. Fala, tá, Maria. Então, os meus pais, eles brigam no quarto deles. Isso pode afetar o meu altar também? Pode, pode, pode. Por que que vai afetar teu altar? Por você, porque essa briga te afeta. Aí você vai dizer, mas aí o que que eu faço? É simples, gente. Quando eu tenho essa ideia, eu quero mostrar para você, Maria, que o meu altar hoje está no lugar que não é apropriado. Por quê? Ele está na minha sala. Nós vemos televisão, nós recebemos visitas. Eu não tenho outro lugar para botar o meu altar. Entende? Eu não tenho outro lugar para botar o meu altar. Então, eu sei que, por conta disso, isso me gera mais trabalho. Que trabalho eu tenho de mantê-lo limpo? Então, um altar, se tivesse reservado, eu iria limpar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, fazer um faxinão. Mas como ele está na minha sala, e ele está recebendo toda a energia do mundo na minha sala, eu tenho por obrigação fazer a limpeza, a purificação dele com mais frequência. Então, o que que eu vou te dizer? A briga dos teus pais indiretamente geram miasmas. Você só vai precisar ter que limpar um pouco mais. E que é interessante, isso faz parte do trabalho, do ofício de um sacerdote. O sacerdote, entre todos os ofícios que ele tinha também a responsabilidade de limpar constantemente os altares, porque ele sabia que cada um que entrasse lá poderia estar carregado de miasmas. E mesmo que não seja visível, porque não estou falando de poeira, né? Eu estou falando de miasmas, de coisas espirituais, ele faz essa limpeza. Então, para nós, para você e para mim, que é a nossa realidade, é a nossa situação em realidades diferentes, mas a ação do fazer correto é a mesma. Tá entendendo, Maria, o que eu estou falando? Sim, estou entendendo, mas como que a gente limpa? A gente limpa com incenso? Tipo isso? Ok, a gente pode limpar de duas maneiras. A gente tem a água lustral, né? Que eu já fiz um videozinho para vocês, que a gente acende a vela dedicada para Hestia, pega uma brasa, uma madeira, um incenso, coloca fogo. Eu preciso de um condutor do fogo para a água, né? E aí eu vou pegar o fogo que tá sagrado da deusa Hestia, vou colocar nesse condutor, vou colocar na água e vou dizer para a água que a água, a partir daquele momento, com o fogo sagrado da Hestia, ela se torna purificada. Perdão. E essa água, eu posso pegar um paninho, eu posso passar no meu altar todo para tirar, para limpar, né? Posso fazer esse mesmo movimento também com as minhas estátuas. Bom, eu posso também pegar uma água do mar e fazer a limpeza das minhas estátuas com a água do mar também. A água do mar também, ela tem esse teor de poder limpar e purificar os lugares sagrados. Por quê? Porque as águas é de uma divindade, entende? Então tem muito essa coisa da associação, da lógica, né? Então a gente vai. E outra forma que a gente pode fazer é através de queimas de ervas. Então, eu posso sim purificar o meu altar com incenso. Eu estou sempre acendendo um incenso aqui em casa. Meu marido tem rinite. E ele já se tranca no quarto
porque é uma fumaceira aqui em casa, sabe? Assim, maravilhosa, porque eu preciso limpar. Então, dia sim, dia não, eu estou fazendo. Às vezes, quando eu estou sentindo que o ambiente não está um pouquinho mais tenso, é um incenso quase que todo dia para purificar meu altar. Entende? Então, você vai jogando entre a água lustral e a queima de uma erva, pode ser um louro, pode ser um chumaço de ervas, né, um charuto de ervas, pode ser um incenso que você goste, tá? Não tem, é o movimento, é a prática. Helenismo, ele é muito prático. Isso é uma outra coisa que me dá agonia quando eu vejo algumas pessoas quererem eletizar algo que nunca foi eletizado. Gente, os escravos, eu fico pensando, como é que será que os escravos, então, faziam essas devoções? Porque os escravos não sabiam ler, tampouco tinham acesso à Ilíada, à Odisseia, tampouco tinham acesso aos hinos órficos. Como é que fica? Como é que fica? E eles podiam honrar os deuses, inclusive eles tinham permissão para participar de algumas cerimônias, até dos mistérios eleusianos, os escravos podiam participar. Então, não era uma coisa elitizada, entende? O que eu estou querendo trazer para vocês, quando eu escolhi politeísmo sem neura, é que realmente, cara, não dá para a gente viver numa neura, tem uma ortopraxia, às vezes é chato pra caramba, mas, cara, toda religião tem as suas coisas, toda religião tem um norteador, né? Nada é assim, a Bangu, vou fazer de qualquer jeito, sabe? Isso é muito moderno, fazer de qualquer jeito. Tudo tem um jeito certo para fazer, né? E o helenismo também tem, e passa por esses cuidados, Maria. Cuidado do quê? Da limpeza, da purificação, cuidado do metro sem excesso, né? Na medida certa. Então, por exemplo, ajudar a gente a pensar nesse altar. Altar como ponto de oferenda. Altar para os gregos antigos era ponto de oferenda. Altar para nós hoje é completamente diferente. A gente não tem essa distinção de ponto de oferenda e um ponto devocional, né? A gente diz que altar é um ponto de energia, de comunicação com o sagrado e ponto final. Mas para os gregos antigos, para dentro da religião, dentro do helenismo mesmo, tem essa diferença. Então, eu tenho um altar na minha casa aqui, né, onde eu faço as minhas oferendas, sim, certo? Que é o que está na minha sala, e eu tenho um pequeno nicho próximo do meu quarto, porque o meu quarto não cabe nada, eu moro num cu de apartamento, né? Eu morava na casa, eu tinha altar no quintal da frente, no quintal dos fundos, entende? Que é altar de pedra, tinha um monte de coisa, mas aqui não tem, aqui é um cut pequeno, que mal cabe eu, o marido e a filha, entende? Então, tem um nichozinho, que é um ponto onde tem os meus deuses, que eu gosto, né? Num cantinho onde ele não recebe oferenda nesse altar, é só um ponto de conexão mesmo, tá? E tem o meu altar mesmo, propriamente dito, onde eu faço as minhas oferendas, certo? Aqui, ok, gente? Ivana, eu estou falando muito rápido, você está entendendo, minha flor? Ok? Tá ótimo. Tá? Beleza. Então, vamos continuar. Bom, ficou claro. Agora, o que eu coloco? Eu falei que um vídeo, que nós somos... Primeiro, vocês viram o que significa símbolo, né? Simbólico vem de símbolo. Vocês sabem aqueles colarzinhos que você tem, a chavezinha que encaixa no coração, do yin e yang que se junta, que quando a gente é adolescente, a gente dá para nossa best friend, a gente dá para o namorado um presentinho, que vai ver, era aquele me completa, a gente junta as pecinhas, então, isso é um símbolo. Esse é o verdadeiro significado da palavra símbolo, né? Que daí nasceu a palavra simbólico. O prefixo S, Y e ni, né, significa com, da ideia de fazer junto, de trabalhar junto, né? Valo é colocar, é botar, né? Algumas traduções
jogar, mas é basicamente colocar, botar. Então, é colocar junto. Então, o símbolo, ele é exatamente isso, ele coloca junto, né, no sentido de conectar, entende? De aproximar. Ó, o colarzinho junto, aproxima. Então, o símbolo ele vai fazer exatamente isso, ele vai colocar junto duas partes. E o que, que essas duas partes estão dentro do helenismo colocam no altar? Aquilo que nos conecta com a divindade. Mas não é aquilo que é bonito, aquilo que eu gosto, mas aquilo que provoca, faça uma provocação que eu seja melhor. Então, não é qualquer coisa, qualquer símbolo, qualquer que eu vou colocar no altar. Olha o metro, não é. Porque ele tem que ter essa ideia, ele tem que me conectar com a divindade, mas ao mesmo tempo me elevar enquanto pessoa. Entende? Bom, isso para mim pode ser representado dessa forma. Para Maria, outra. Para Ivana, outra. Então eu não tenho de dizer, vai colocar para Afrodite uma maçã. Eu não posso fazer isso. Isso é leviano. Isso é dogma. Não é ortopraxia. Eu preciso que vocês pensem. Eu preciso que vocês desenvolvam o bom senso de vocês. Eu vi alguns comentários, vou botar meu shampoo. Cara, para. A gente já começa por aí. Para. Shampoo é algo pessoal, de utilização pessoal. Vocês acham que eu posso colocar num altar um shampoo? Respondam, meninas. Não, Não. Um colar. Eu posso colocar um colar de uso pessoal no altar? Maria, Mariana, não tenho medo de errar. Eu estou aqui para isso. Ivana, posso? também não, porque vai estar com miasmas, né? Perfeito. Então, a gente, por conhecer já algumas diretrizes, norteadores, a gente começa a selecionar. Bom, então, objetos de uso pessoal meu não podem estar contidos no altar, porque eles contêm meus miasmas. Então, o que eu vou botar no altar? Eu vou botar objetos que sejam do altar, que se tornem literalmente sagrados, consagrados, que simbolize realmente o sagrado. E o que é sagrado, eu não uso. Um amuleto não é um objeto sagrado do altar. É algo que eu consagrei para o meu uso. Veja a diferença, entende? Então, o altar, ele precisa seguir, sim, a ortopraxia. E o que vai me determinar a ortopraxia, a minha atitude, a minha ação, são, sim, as diretrizes da Efsévia, do Metron, da Carfaces, que é a purificação, entende? Não são todos os princípios que atendem, que direcionam e comandam o altar, mas esses são. Perfeito, gente? Então, aos poucos, a gente vai agregando esses conceitos que vão norteando as nossas escolhas, para que a gente possa fazer as melhores escolhas sem errar, tá? O último ponto que eu quero trazer para vocês é a questão do fogo. Do fogo. Então, hoje estamos montando o nosso altar, porque o nosso altar vai ser o nosso ponto de conexão, vai ser o nosso símbolo, né? A nossa joia de conexão do nosso mundo com o mundo dos deuses, com o mundo do cosmos. Perfeito?
esse altar, este ponto, ele precisa, então, ser perfeito, limpo, ser limpo constantemente. Precisa conter conexões que me elevam, ok? Posso botar uma imagem, posso botar um castiçal, posso colocar um... Separem uma vasilha para fazer a água lustral de vocês. Tudo que for sagrado, que fique somente para o mundo sagrado. Perfeito? Não misturem coisas de cozinha com coisas do seu sagrado. Cada macaco no seu galho sagrado, esse só vai usar para aquilo dali. Ok? Montamos o nosso altar. Pronto. Pode falar, querida. Então, mas e se eu não tiver algo ainda? Eu, tipo, pretendo comprar uma coisa para eu poder usar para fazer a água sagrada, mas se eu não tiver, tem problema eu usar alguma jarra de ferro ou outra coisa? Olha, você não consegue ter um copo, pelo menos? Um copo de vidro. Ai, pode ser um copo? Claro, pode ser um copo. Não precisa ser nada grande, né? Você me falou uma coisa que é legal. A questão de eu não posso ter um altar em casa. Não posso ter um altar. Meus pais não gostam. Meu marido não gosta. Não posso ter. E quando eu falo, não posso ter, eu já vi muito adulto que não pode ter, tá? Por N razões, que a gente não tem que discutir as razões dos outros, temos que entender. E temos que buscar soluções. Então, eu vou nos livros buscar essas soluções para vocês, tá? Qual é a solução que os livros mostram que acontecia? Existia a possibilidade de um altar itinerante. O que é um altar itinerante? Então, nós já vimos que tinha um nicho, que são os altares dentro de cômodos, né? Já acabamos com aquela ideia que não pode botar esses nichos, né? Ter pontos de conexão de oração dentro do quarto, pode ter, né? Sem problema algum, pode ter tranquilo, não precisa ter neura. As mulheres casadas tinham a presença, às vezes, um elemento, uma estátua de Hera, sabe? Então, Afrodite, a relação com os deuses não é essa relação personificada que nós temos, que nós achamos que o Deus vai estar lá cuidando do que a gente está fazendo, quando a gente vai fazer sexo, ele vai estar olhando para a gente. Não, sabe, isso é muito, muito surreal para mim. Então, a relação que os antigos tinham com os deuses, literalmente, era uma relação de intimidade, mas não uma intimidade física, mas uma intimidade de alma, uma intimidade que transcende, sabe? Algo. Então não tinha essa coisa, eu não posso fazer sexo, porque tem a estátua me olhando. Não, esquece isso. Apaguem isso, isso não faz sentido. Não faz sentido. Pelo menos para quem é helenista, isso não faz sentido. Então, tenha no seu quarto o seu nichozinho. O que eu não aconselho no quarto é fazer oferendas. Sammy, agora você me pegou. Se eu não posso fazer oferenda no meu altarzinho, no quarto, o que eu vou fazer? Gente, vocês vão para a praça, vão passear, façam na rua, né? Vão numa praça, joguem umas migalhas de pão no chão, fazendo oferenda, os pássaros vão comer, sabe? Entende? Porque a conexão é com o cosmo, não é com o símbolo em si, é com os deuses, o símbolo é apenas um canal, mas se eu não posso ter um altar na minha casa, a própria natureza é um altar vivo. Então, inclusive, os antigos celebravam na natureza. Lá na Grécia, por exemplo, todas as minhas celebrações que eu faço lá é tudo na rua, é tudo em áreas públicas, né? E o nosso altar é
um monte de pedras que a gente monta, e ali a gente bota as estátuas, coloca a trípode, coloca, sabe? As flores, as nossas oferendas ali. Os vinhos são derramados nas pedras. Então, era assim que os antigos faziam, e é assim que a gente pode fazer. Não necessariamente eu preciso fazer essas oferendas na minha casa, eu posso fazer de forma simbólica, no sentido de união, na natureza, e a natureza é 100% pura, pura, entende? Então, estou com o meu altar em casa, não tenho como fazer nem no quarto. Você pode fazer como fazia um altar itinerante. Você pode botar seus elementos na caixinha e quando for fazer a sua celebração ou o seu ato devocional com a sua oferenda, você ir para uma praça, né, ir para um lugar num verde e fazer a sua entrega ali no verde, representando simbolicamente fazendo aquele altar. E quando eu falo simbolicamente, não é de faz de conta, o simbólico nessa construção da palavra de conexão, tá, gente? Isso é importante, porque eu vejo muitas vezes que eu falo determinados termos e as pessoas não entendem um termo de uma forma diferente, e a minha linguagem é uma linguagem bem helênica, tá? Simbólico, vem de símbolo, conexão, juntar com, tá? Então, o altar é isso, é juntar com, conectar. Então, você vai criar um altar, um conectar com, um símbolo, numa praça, num canto com verde, né? E vai fazer ali a sua oferenda, que pode ser um incenso, que pode ser um pedaço de pão, né? Ou pode ser algo que você fez, tá entendendo? Você vai fazer a sua devoção, tá ok? Então, você pode ter numa caixa todos os seus elementos e carregá-la para onde você quiser. Ou se você não tem altar nenhum, tudo bem, isso não é o importante. Isso não é importante, contanto que você tenha um lugar que você possa fazer as suas oferendas e esse lugar ser um lugar limpo, preparado, né? No caso, o melhor lugar é a própria natureza. Tá bom? Eu te respondi, Paixão? Eu? Sim, respondi? Sim. Tem mais E alguma pergunta para fazer? Alguma dúvida? dúvidas. Assim, primeiro é que eu não consegui perguntar, que é, na hora de limpar o altar, precisa ser especificamente uma vela, ou pode ser tipo um fósforo, algo mais simbólico, porque por aqui na minha região, vela é muito cara. Ótimo. Adorei tua pergunta. Vamos pensar comigo? Vamos pensar comigo o que que era o fogo na antiga Grécia, de onde nasceu a religião? O fogo era um elemento que se mantinha vivo, constante, para aquecer, proteger e iluminar as casas, inclusive a pole. Todas as polis tinham uma grande fogueira, uma trípode alta pra, com, com, com fogo, né? E esse fogo também estava na cozinha, também estava na sala, entendeu? Bom, eu não tenho vela, mas você tem o fogão, não tem? Tenho. Viu só como eu posso acender o fogão e acender o fogão com Estia? Porque Estia está no fogão, Estia está no fósforo, entendeu? Estia não é a vela, é o fogo que a vela provoca, causa. Então, quando você começa a honrar os deuses, isso é outra coisa que a gente vai falar no próximo encontro. A gente começa sempre pelos deuses domésticos, porque é os deuses que a gente vai estar lidando com eles direto. Então, a deusa Estia está presente na nossa casa até hoje. A gente não precisa acreditar na Estia para ter o fogo. A gente tem o fogo. A gente tem o fogo no fogão, no isqueiro, entende? Tá conseguindo perceber?
como muda a linha de raciocínio nossa? A gente deixa de ser rígida para umas coisas e começa a analisar e pensar outras completamente diferentes. Nós estamos trabalhando com fogo. Este é o próprio fogo. Não é o fogo da vela, não é o fogo da fogueira, é qualquer fogo. Então, acenda o seu fogo no fogão e diga: seja bem-vinda, deusa Estia, e faça a condução do fogo para a sua água dentro de um copo. E dessa água você tem uma água lustral. Conseguiu perceber como é simples e belo? Consegui, muito obrigada. Você expandiu bastante a minha mente. Ótimo, é assim que eu quero, que vocês comecem a pensar e pensar muito, porque só assim vocês vão cometer o menos de. E assim, olha, quanto mais a gente vai se conectando com essas coisas simples, maior é a nossa conexão com o sagrado, entende? Muito maior. Então, a gente começa, por isso que a gente começa, então, a honrar os deuses pelos deuses da casa, por Héstia, por Zeus, por Hermes, por Hécate. E vocês vejam que bonito que nós temos deuses circulando. Apesar dos gregos antigos terem maior respeito pelos deuses cetônicos, eles honram os deuses cetônicos, porque eles entendem da necessidade de se estar em harmonia com tudo, não somente com os deuses olimpianos, mas com os deuses da terra e do submundo também, né? Então a gente começa a fazer uma leitura desse todo dentro da nossa casa. Uma outra coisa que a gente começa a ver também na nossa casa são os daimons. Também vai ser um outro dia que a gente vai sentar só para conversar sobre os daimons. Entender que todo lugar tem um representante sagrado dele. Então, nós temos o daimon pessoal, nós temos o daimon da casa, nós vamos ter daimons na floresta. Isso, em outras tradições, outras religiões, também se manifesta. Mas vamos focar dentro do helenismo, tá? Então, nós temos, primeira coisa para a gente olhar, então, vai ser reconhecer e conhecer os deuses na nossa casa. Primeira, Héstia. Sem margem de dúvida, Héstia. Perfeito? E as pessoas me perguntam, aí associando Héstia à questão do altar, à questão do próprio culto. É obrigatório cultuar Héstia antes das outras divindades olimpianas? Vamos parar e vamos analisar? Se Héstia é a deusa, é a primeira deusa que está presente em todos os lugares, porque tanto na polis, como na casa, o fogo estava aceso 24 horas. Se o fogo está aceso 24 horas, qual vai ser a primeira divindade que eu vou dar boas-vindas? A Hestia, que já está presente. Então, primeiro eu reconheço a divindade que já está presente no local da cerimônia, que é a própria deusa Hestia. Ela já estava acesa ali. Então, se normatiza no sentido de se entende, né, que primeiro se honra quem já está presente, quem mora naquele local, quem está 24 horas naquele local. Depois faz as reverências para os convidados, para as divindades que estão sendo honradas. Termina, agradecemos a divindade que foi, e por último, saudamos novamente a divindade que vai permanecer no local. Conseguiram raciocinar? Pegaram a lógica? Não é um fazer por fazer. Tem um raciocínio. Fala, Paixão. Então, eu tenho um esquema que toda vez que eu acordo, eu sempre lembro da primeira.
que é a Estia. E quando eu vou dormir, ao invés de eu chamar ela de novo primeiro, eu falo ela por último. Você acha que eu deveria começar a falar dela primeiro de novo? Não, não vai estar dentro da lógica do dia, entendeu? Está na tua lógica do dia. Tu criaste uma linha de raciocínio interessante. Você começa o dia com ela e você termina o dia com ela. Entendeu? Sim. Legal. É como se você estivesse celebrando o dia inteiro. Entendeu? Vocês conseguiram pegar a lógica dela do início e do fim, dia e noite, início e fim, tá? Sendo esse dia e noite o início e fim de uma cerimônia. Então, eu quero só que vocês comecem a pensar. Agora, a Hecate, perdão, Hestia, ela está lá iluminando. E ela está viva, ela está presente. Toda a oferenda que era feita, tanto nas cerimônias públicas, nas públicas não eram todas, não, porque tinha, não. Quando é para Deus citônico, quando há derramamento de sangue para os deuses, nos seus epítetos quitônicos, você não tem o fogo de Hestia, tá? Mas toda vez que você faz uma cerimônia que você tem um deus olimpiano, né, na ideia de ascensão, ou seja, da parte mais sutil, mais el da divindade, você tem a presença da deusa Hestia. Quando você vai fazer, então, por exemplo, outra celebração, que é o jantar com Hecate, Hecate é uma deusa citônica. Aí, para deuses citônicos, nós não acendemos fogo para Hestia. O fogo é dedicado, primeiro que os deuses, ao culto. Por que não era para Hestia? Vamos começar a pensar. Os deuses citônicos, eles não eram honrados, eles eram acalentados, entende? Eles não tinham essa adoração que nós temos hoje. Eles eram apaziguados. As divindades, as pessoas faziam oferenda para que eles ficassem tranquilos, para que eles continuassem a prover por respeito à morte, por medo, enfim, por várias questões que vai muito além, né, do simples receio, porque eles tinham um entendimento da força e do poder que provinha do submundo. Toda a riqueza, toda a materialização do mundo provém do submundo. O submundo é um ambiente, lugar fértil, mas, ao mesmo tempo que eles tinham esse conhecimento de fertilidade do submundo, eles também tinham respeito e não queriam estar no submundo, entende? Porque está associada também a fim de ciclos, entende? Há um rito de morte, e que, por mais que a gente diga que hoje está tranquilo, não, a morte ainda é um objeto que atormenta muitas pessoas. Ninguém quer ir para a morte, então, a gente elege a vida, entende? Então, tem essa relação, né? É uma relação diferente com que muitas pessoas vivem hoje, é muito diferente, mas se a gente está buscando em compreender uma religião, a gente precisa entender também essa relação que ele tem, que tem com a morte. A morte traz miasmas, entende? Então, não podia ser dentro da poli. Inclusive, enterros eram fora da poli, né? Você pode ver que isso, os cemitérios distantes do centro da cidade, entende? Para não trazer miasma. Então, os enterros eram fora da poli. E quando você fazia um ritual para Hecate, no jantar com Hecate, não era na sua casa, você ia para fora da sua casa, entende? Porque você não quer trazer miasma, você reverencia o submundo, você pede proteção para o submundo, para que Hecate proteja a entrada da sua casa, para que Hermes proteja a sua entrada da sua casa, mas essa proteção é fora de casa, entende? É fora da poli, muitas vezes. Estão entendendo? Né? Por quê? Porque você não vai querer trazer miasma, a energia da morte para dentro da sua casa. Então, não se tinha o culto de Hecate dentro da casa. Era da porta da casa para fora, né?
Isso é uma outra coisa que eu vim aprender tem pouco tempo, tem uns 5 anos para cá. Quando eu comecei no helenismo, eu fazia culto de Hecate dentro da minha casa. Não tá, entende? Depois eu fiquei, caraca, não é assim. Como é que eu vou chamar essa energia para dentro da minha casa? Eu não vou chamar a energia dos deuses citônicos para minha casa. Vou fazer correto. Então, a partir do momento que eu tomei conhecimento de como é que era o correto, né? Correto no sentido de entender a religião, entender os conceitos, e a partir do entendimento desses conceitos, fazer o que eu devo, o que eu devo fazer. Entende? Porque eu posso tudo, mas tudo não me convém. Né? O que, que me convém? Me convém aquilo que respeito à ordem e à ideia de uma religião. Por isso que eu falo que, apesar de bruxaria não ser uma religião, ela é uma filosofia. E vai ter muitos pontos contrastantes com a filosofia do helenismo. Entende? Aí vocês vão perguntar, dá para viver as duas coisas? Hoje, eu não consigo. Quanto mais helenista eu me torno, menos prática da bruxaria eu consigo compreender. Por quê? Porque não, são conflitantes. Se você vai fazer realmente aquilo ali, você vai ter que abrir mão de outra coisa. Magi, você é bruxa, você é hecatiana. Você faz toda a sua prática de Hecate dentro da sua casa. Se eu chegar para ela e dizer para ela está errada, eu não vou dizer para ela que ela está errada. Só que se ela optar em ser helenista realmente, ela vai chegar um momento que ela vai dizer, não consigo mais fazer dentro da minha casa. Ela vai procurar um outro lugar para trabalhar, para fazer a ritualística de Hecate, entendeu? Porque esse é o movimento quando você começa a eleger uma filosofia. Tudo precisa estar dialogando, tudo tá em comunhão, tudo está em equilíbrio ali. E tem um porquê, tem uma explicação coerente que norteia a prática do helenismo, como também tem uma explicação coerente que norteia a prática da bruxaria. Entende? Só que às vezes elas têm coisas em comum, mas tem muita coisa que não são comuns. E a gente tem que ter esse discernimento de entender que às vezes eu vou ter que fazer escolhas. Ou uma coisa ou outra coisa. E foi a escolha que eu fiz. E foi que eu fiz. E eu não obrigo ninguém. A Ivana é minha amiga há anos. Ela sabe muito bem o que eu estou falando. Não obrigo ninguém a ser como eu. Mas eu só quero que vocês entendam que as escolhas a gente vai ter que fazer. E aí, se a gente escolher pela ortopraxia, a gente vai ter que levar em consideração um monte de fatores para que essa nossa escolha seja consciente. Pergunta, Paixão. Então, pode-se ter um altar para Hecate do lado da varanda? Porque assim, não Sim, sou sim, eu que sou, mas a minha sim. amiga, ela quer muito. E ela tá com muitas perguntas, tipo, ela pode acender vela pra ela, se ela pode acender um incenso pra ela, ela queria saber dessas perguntas. Pode. Para fora. E quando eu morava na minha casa, eu tinha um altar de Hecate na entrada da minha casa, tá? Eu tinha um altar dedicado a ela ali, né? Um altar dedicado lá no jardim, e eu tinha até outra coisa, a gente coloca ou em cima da terra, ou cava um buraco para colocar as oferendas de Hecate, né? Então, na varanda, eu aconselho colocar uma planta, um jarro de planta, onde ela possa estar colocando, fazendo a libação do vinho, né? Colocando não incenso para Hecate, né? Porque a ideia do incenso é subir, então enterrando as oferendas, enterrando o pão, enterrando o ovo, enfim, o que ela quiser ofertar para Hecate, tá? Faça isso enterrando, entende? Porque tem a ideia do que sobe e do que desce. São conceitos, são conceitos, perfeito? Tá? Fora da casa. Hoje, aqui na minha casa, eu acendo vela para Hecate na porta, mas a oferenda eu coloco na rua, eu vou na rua e coloco a oferenda na rua. Eu entendo assim. É uma forma de eu fazer o mais correto, entende? Aí você, mas a gente está em pleno século XXI, a gente vai fazer exatamente como o pessoal lá no século 5, 6 antes de Cristo fazia?
Não vamos fazer igual. Mas se a gente está querendo praticar a religião deles, nós temos que entender como eles faziam e adaptar da melhor forma possível, sem quebrar a ortopraxia que eles faziam e fazer hoje. Uma coisa é adaptar, a outra coisa é destruir aquilo. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente adapta, porque normalmente quando a gente adapta, a tendência é destruir algo que está sendo feito, tá? Deixa eu dar a palavra para a Ivana. Fala, Ivana. Mas então, nenhuma representação, assim, não ter nenhum altar para Hecate dentro de casa No não é helenismo, correto. não. Não, no helenismo, não, Ivana. Ela dentro de casa, não. É a partir Não, da é porta para miasma. fora. Não. Entendi. É uma visão totalmente diferente da bruxaria. Aí começam as diferenças. Quando a gente trabalha, quando a gente começa a estudar os deuses citônicos, então, a diferença é absurda. E não adianta, você quer dizer para mim que, mas eu. Não era assim, não é. Porque você quebra a lógica, você vai quebrar a questão da purificação, entendeu? Você já começa a entrar no miasma. Então, quando eu falei para você hoje, né, eu falei assim, gente, olha, o encontro é realmente para quem quer ser helenista, porque eu não vou fazer ninguém da bruxaria mudar a forma de trabalhar, entende? Porque está dentro de uma filosofia, dentro de um caminho espiritual, né? E o choque, o confronto vai se dar a partir daí, do entendimento sobre prática mágica, o entendimento sobre deuses citônicos. Então as pessoas perguntam, mas não tem muita coisa. Não tinha mesmo. Dificilmente você vai ver templos erguidos para deuses citônicos, entende? A própria Hecate, ela vai ter um templo, ela não tem templo, ela tem um altar, não tem. Você tem, lá em Elefsina, você tinha um altar para Hades, mas era um lugar específico, porque em Tessália. Tessália, né? Hoje é a Na Turquia. É Hoje é a Turquia. Turquia, né? É Turquia. Né? Na Grécia, você vai ter, tinha, na verdade, um altar para ela em Elefsina. Mas ali, em Elefsina, é um lugar muito pontual, sabe? Por quê? Porque é onde aconteciam os mistérios eleusianos. Sim. E Hecate está muito associada, né? Ela acaba se associando no sentido de estar trabalhando junto com Perséfone, entende? Sim. Então, assim, é uma É por proposta. causa da descida ao submundo de Perséfone, né? Na verdade, os mistérios eleusianos, Sim. eles tomaram uma proporção nesse sentido, entendeu? Você tem ali em Elefsina, inclusive, a caverna onde Hades entrou, né? Uhum. Fugiu com Perséfone. Então, você tem algumas coisas muito interessantes ali em Elefsina, né? Então, por conta disso, você tem mas você não, na Grécia em si, você não vai ver. Eu não me recordo na Grécia, você tem só na Turquia, isso eu sei que tem na Turquia. Por quê? Porque não era comum você ter altares, templos para deuses do submundo. Então, às vezes as pessoas me perguntam, eu fiz, gente do céu, um dia que eu vou achar isso? Eu acho, foge até da minha prática, porque assim, como é que eu vou honrar Hades? Deus o livre honrar Hades, entende? Caraca, sabe, as pessoas tinham respeito, tanto é que nos cultos cetônicos, né, nos jantares com Hecate, cara, não se fala, é um silêncio assombroso, é só na intenção, e você vira as costas e não olha mais, e não olha para trás, entendeu? Né? Você entrega ali, faz a sua referência, faz os seus, e vira as costas, você cobra a cabeça para não ter. Então, assim, você tem toda uma preocupação com miasma, com purificação. Então, não tem. Você vai praticar, se eu olhar na minha casa, eu tinha. Você vê como é que as coisas são engraçadas? Eu tinha 2 estátuas de Hecate, uma que eu comprei e outra que eu ganhei de uma amiga de presente, né? As 2 eu dei de presente, as 2 gente, por quê? Porque no meu quintal eu fiz um montezinho, um cantinho ali, né? Na porta do meu jardim da frente,
fiz um vãozinho, tipo uma composteirazinha que eu botava ali, depois eu cavava, tampava, sabe? Ficava ali como um adubo natural daquelas plantas que estavam ali na frente, e era uma cerimônia simples, rápida e muito, muito objetiva, tá? Fala, Maria. Então, depois de você enterrar por alguns dias a oferenda para Hecate, o que a gente faz depois de alguns dias? A gente pode desenterrar? Não, por isso que você vai sempre ofertar coisas que sejam perecíveis. Por exemplo, coisas, alho. Você vai ter uma mudinha de alho. Na frente de casa, vira e mexe, tinha um alhozinho nascendo na frente, entendeu? Uma muda nascia. Aí você transportava, aí você pode transplantar a muda. Que essa é a ideia do submundo, entendeu? Olha, tá entendendo? O submundo é o lugar da riqueza. É o lugar da riqueza, da fertilidade. E todas as oferendas, ela tem essa ideia de fertilizar. Mas você fertiliza o desconhecido. É muito legal. É muito legal. Entende? É muito legal. E todos os ritos de fertilidade são com as faces dos deuses citônicos. Dionísio, própria Deméter. Quando você vai trabalhar com cerimônias que você... Tem cerimônias para Deméter que você também cava, porque está voltado para a fertilidade. Então, você começa a ter uma ideia que o submundo era super valorizado, mas de uma maneira muito diferente do que a gente faz hoje. Hoje a gente monta altar dentro das nossas casas. Eles iam para a rua, para a terra, honrar os deuses do submundo lá na terra, cavando, adubando a terra. Entendeu, Maria? Sim, obrigada. Nada, paixão. Algumas outras diferenças existem quando a gente está falando de deuses citônicos e deuses olimpianos, né? Questão do vinho. Isso é outra coisa também que eu aprendi há pouco tempo. Eu fui aprender isso do vinho em 2020, quando eu fui para Atenas pela primeira vez, e saí com uma amiga minha, e a gente foi para a Acrópole, e na Acrópole a gente foi numa caverna que tinha lá, e nessa caverna ela levou o vinho. Aí eu olhei aquele vinho quase que transparente. Olhei para o meu marido, eu falei, mas perguntei para ela, o que é isso? Aí ela disse que é o vinho, é que a gente vai fazer a libação aqui, mas como é que você fez isso? Aí ela me falou, aí ela me explicou. Eu falei assim, gente, eu passei minha vida toda enfiando vinho puro para os deuses e eu nunca tinha aprendido isso. Entende? Por quê? Porque a gente não lê inglês muito bem. Foi aí que comecei a cair a ficha, porque apesar de eu falar inglês, cara, ler inglês é um trabalho do capeta, sabe? É muito cansativo. E às vezes você não tem esse tempo, sabe, essa disponibilidade. Hoje eu estou sem trabalhar, hoje eu estou aposentada, então eu posso fazer um monte de coisa. Mas entende? Um filho pequeno, caraca, como é que você vai ler um monte de coisa? Entende? E aí eu aprendi. Então, a gente aprende que para os deuses citônicos, vinho puro, para os deuses olimpianos, vinho dissolvido. E assim a gente vai toda vez aprendendo. Mas eu já errei, e aí agora? Os deuses estão bravos comigo? Não, amiga. Os deuses não estão bravos com você, não. Esquece isso, eles não são humanos. Os humanos são arrogantes, os humanos punem, mas os deuses não. Os deuses não punem. Os deuses vão fazer de tudo para colocar pessoas na vida da gente, para as pessoas nos ensinarem e nos ajudarem a fazer correto. E é Essa assim, coisa de punição é coisa do cristianismo que a gente traz, né? Que é assim, exatamente, se eu não fizer isso, é aquela história, né? Se eu fizer isso, certo, eu vou para o céu. Se eu fizer errado, eu vou para o inferno. A gente exatamente, traz isso, né? Querendo ou exato, não, a gente traz isso. Por mais que a gente não seja mais cristão,
A gente ainda traz isso no nosso subconsciente, né? Magi, exatamente. E aí eu digo para você, cada vez que eu mergulho mais dentro do helenismo, eu vou rompendo com conceitos que estão emaranhados na gente, entende? E isso é que é a grande descoberta, entende? O cristianismo leva à salvação, o aretê nos leva à perfeição. Só pelo objetivo a gente já vê que é diferente. É verdade. Né? A gente já vê que é diferente. Gente, já são 10h30, o meu marido já está me olhando com fome aqui, que ele não comeu nada. Vamos ficar por aqui, gente, eu espero ter ajudado nesse primeiro momento, né? E daqui a 15 dias a gente se encontra de novo, nesse mesmo link, nesse mesmo horário, para a gente poder continuar falando sobre esse caminho, né? Tão lindo, e eu volto a dizer, o meu lugar de fala é buscar compreender o helenismo, é viver o helenismo, é trazer esse olhar, não é dizer o que é certo e o que é errado, né? Mas sim ajudar vocês a desenvolver esse pensamento que é o que faz essa religião, então, estar presente na nossa vida, que a gente está aqui para aprender, tá bom? Um beijo enorme, obrigada mais uma vez por tudo, e a gente vai conversando um pouquinho, pouco a pouco, tá bom? Obrigada pelas informações, foi muito legal. Ai, que bom que você gostou, fico muito feliz. Bom. Eu estou escrevendo um livro sobre Hecate, legal. E depois eu quero conversar mais com você. Ah, que legal, que legal. Show de bola. Vai ser um prazer conversar contigo. Tá bom? Obrigada, um beijo. Um beijo, tchau, gente. Obrigada.